Sabe aquela última movimentação de suspiro do mercado cripto? Aquela movimentação que o Bitcoin já não tem mais força, o capital já até mesmo rotacionou para Ether e depois as altcoins elas performam para que a gente finalize um ciclo com chave de ouro. Então, será que essa movimentação ela está perto de acontecer? Porque os dados para as altcoins estão ficando bons, estão ficando bullishes, enquanto os dados para o Bitcoin vêm se degradando a cada dia. E até mesmo o Ether, quando a gente olha, ele já não está com mais tanta força assim como ele estava em um passado recente. Será que nós estamos nessa última movimentação de respiro antes de um grande crash que vem pela frente? Bom, é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Porque se a gente estiver diante dessa movimentação, o que eu vou querer fazer é surfar até mesmo esse último respiro para depois a gente vivenciar um grande crash pela frente. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, nos últimos dias eu venho apresentando para você bastante sinais interessantes ali dentro das altcoins, tá? A gente está vendo várias altcoins formando uma cunha descendente, padrão bullish. Esse rompimento está impulsionando muitas altcoins para cima, tá? Quando a gente olha para Near, por exemplo, a gente está vendo um belo impulso aí nos últimos dias, a gente já teve uma alta aí sendo entregue de 12%, afinal de contas não é nada, né? Quando a gente olha para o ativo que se desvalorizou aí nos últimos meses, cerca de 77%, no atual momento a gente está com 67% de prejuízo, isso para aquelas pessoas que estão holdando o ativo, segurando bons projetos. Mas quando a gente olha para esses padrões aqui, as coisas estão ficando bem bullishes. Se Near romper a média de 200 períodos, e a gente está olhando para um gráfico diário, tá? A gente está olhando para uma escala muito maior. A gente pode ter uma movimentação mais intensa de alta, e essa movimentação intensa de alta vai fazer com que 12% ali seja pouco, por exemplo, porque a gente está falando que as próximas resistências do ativo estaria a $6, desde o rompimento ali da média de 200 períodos, se isso acontecer, a gente tem 100% de alta na nossa frente. E quando a gente olha para um padrão gráfico que está acontecendo aqui, é uma lateralização dentro de NIA desde ali do dia 10 de março. Essa lateralização aqui mostra uma exaustão da pressão vendedora. E isso daqui pode fazer sim com que um ativo ele volte a subir em patamares anteriores ali. Até mesmo se a gente voltar aqui no suporte que foi perdido aqui atrás, a gente está falando de uma alta bem expressiva aí, a gente está falando de mais 26% de movimentação, tá? Quando eu olho para isso daqui, eu começo a ver que os padrões dentro das altcoins, eles estão bem bullishes. E eu venho te apresentando isso ao longo dessa semana. Desde segunda-feira a gente vem comentando um pouco sobre as altcoins. Sobre esses padrões de cunha descendente, rompimentos, aumento de volume, interesse pelos ativos, depois dos ativos terem se desvalorizado muito. E a gente sabe que depois de uma grande correção, quando esses sinais de compra começam a aparecer, são as regiões favoráveis para a gente entrar, se posicionar, aguardar um pouco, por exemplo, e ver até onde essas movimentações vai. Obviamente que a gente precisa ser totalmente estratégico dentro dessas regiões. Olha só, não estou falando em comprar MIA, holdar isso daqui até a gente voltar para o topo anterior, porque a alta vai ser infinita. Estou falando que se a gente romper isso daqui, a gente vai ter um início de uma tendência de alta acontecendo dentro de um gráfico diário. E eu quero sim surfar essa tendência de alta caso ela aconteça. Se ela não acontecer, for um falso rompimento, por exemplo, ou se a gente não der continuidade, vou sair do ativo, obviamente. A Riv, outro ativo aí que a gente também viu vivenciando um bear market profundo nos últimos meses, né? 90% de desvalorização. E sempre tem aquelas pessoas que quando eu falo em queda, fala, imagina, você é apocalíptico, você é o cavaleiro negro, o cavaleiro do apocalipse, e o bear market ele nunca acontece. Cara, o bear market ele está acontecendo nas altcoins várias e várias vezes ao longo desse ciclo. A Riv, por exemplo, a gente está vendo mais uma desvalorização de 90% em questão de alguns meses. Isso, para mim, Guitelis, é um bear market profundo para esses ativos. Eu prefiro ficar com capital fora, capital protegido, e quando a gente começar
acessar essas pressões de venda, né? Por exemplo, depois da gente ter uma queda de 90%, a gente começa a ver a REIV estabilizando, a gente entende que isso daqui é uma zona de acumulação, ou seja, a partir daqui eu começo a ter interesse nesse ativo, tá? Mas ficar rodando o ativo de maio de 2024 até aqui, completamente loucura. Obviamente que a gente precisa romper a média de 200 períodos, tá? Dentro de um gráfico diário aqui, se a gente fizer esse rompimento, a gente também vai ter os mesmos padrões bullish ali acontecendo igual de Near. Polkadot está bem próximo ali da sua média de 200 períodos e nós estamos com um triângulo simétrico acontecendo. A gente tem o lado bom e o lado ruim do triângulo simétrico, que são exatamente os topos que são deixados anteriormente. Esses topos eles são muito próximos um dos outros, ou seja, se a gente tem muitas pessoas shortando o ativo, a gente acaba tendo muita liquidez para subir, para a gente realmente fazer o rompimento da média aqui e ir embora. Porque aqui dentro dessas regiões estão exatamente o stop das pessoas que estão shortando. Se a gente não tem muita liquidez da ponta short, por exemplo, essas regiões serão grandes regiões de resistência. Ou seja, essa região ela pode ser uma região de aceleração do movimento, ou ela pode ser exatamente a região que vai rejeitar esse movimento, porque a gente tem várias resistências aqui em cima. Algo que a gente deveria fazer aqui nesse ativo é olhar o mapa de liquidação. Não trouxe o mapa de liquidação aqui de Polkadot, mas pode ser que a gente faça isso amanhã. O fato é que se esses ativos eles romperem a média de 200 períodos vindo de um padrão gráfico bullish, a gente vai ter uma aceleração sim nas movimentações das altcoins. E essa aceleração pode ser nossa última pernada, pode ser uma última movimentação, um último respiro, e eu vou te explicar o porquê que eu estou falando dessa última movimentação. Se a gente olhar para os dados do Bitcoin, os dados eles continuam se degradando. A gente vai olhar para isso nessa análise. Mas eu quero que você entenda que sim, pode ser que a gente tenha uma oportunidade na nossa frente. E eu, Gui Teles, como hoje estou com um chapéu de trader e não com um chapéu de investidor, não estou com um chapéu de holdar ativo nenhum, porque para mim nós estamos mais próximos do fim do ciclo e eu vou te provar isso na análise de hoje do que no começo do ciclo. Eu prefiro tradar os ativos nesse momento. E é exatamente com esse olhar que eu estou olhando para Polkadot, para REIV, para Near, para todas as altcoins. Além disso, se a gente olhar para o capital rotativo, olha só, a gente teve muita injeção de capital dentro de Ether, linha azul subindo, e esse capital ele está começando a sair de Ether e a gente nem está vendo o Ether performar, por exemplo, nos últimos dias. Quando a gente olha para o capital das altcoins, entrou o capital nas altcoins aqui em julho e esse capital ele permaneceu dentro das altcoins. Na verdade, a gente está vendo até um aumento aqui no capital nos últimos dias de uma maneira leve, de uma maneira considerável, mas isso daqui nos mostra um apetite pelas altcoins e até mesmo uma falta de apetite para Ether. Ether não é um ativo que eu vou querer olhar nesse momento, algo que a gente está acompanhando aqui dentro do canal nos últimos dias. Eu venho comentando com você sobre essa cunha descendente que nós temos aqui também em Ether, que se a gente fizer um rompimento verdadeiro para cima, não vamos considerar esse candle, porque esse candle ainda falta 3 horas para poder fechar e ele pode ser rejeitado. Mas a gente fizer um rompimento dessa cunha, a gente vai ver Ether voltando ali para o seu all-time high, os patamares ali de 4.600, 4.800, tá? Mas Ether não é o tipo de ativo que eu quero nesse momento. Prefiro olhar para os ativos que estão com padrões de formação de fundo, por exemplo, a REIV, Near, Polkadot, do que olhar para Ether nesse momento. Bom, Bitcoin está aí na sua média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas, que a gente vai, não vai, não vai, já rejeitou essa média aqui várias e várias vezes. Na data de ontem eu comentei com você que eu acreditava que dessa vez a gente iria romper a média de 200 períodos porque nós estávamos tendo um suporte institucional na movimentação. Bom, não rompemos a média de 200 períodos na data de ontem. Hoje eu não posso confirmar isso daqui ainda para você, que a gente já rompeu porque esse candle ainda também não fechou. Mas a minha análise ela continua a mesma da data de ontem. A diferença das últimas vezes que nós viemos para essa região da média de 200 períodos, para esse momento, é o suporte institucional que nós estamos tendo nessa média. Se a gente olhar aqui, ó, a gente teve bastante compras de Bitcoin sendo suportadas ao longo da rejeição da média. Inclusive teve ordens ali de quase 1.000 Bitcoins, que são ordens bem pesadas acontecendo.
Eu vejo que a gente tem espaço sim para romper essa média de 200 períodos, tá? Eu estou em um sentimento mais bullish nesse momento, devido a gente ter rompido a linha de tendência de baixa, devido a gente estar em uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes não tão claros assim, mas a gente está comprimindo aqui em cima da média de 200 períodos. Veja que tem uma leve tendência de alta aqui, aonde a gente está fazendo aquela velha história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim, a gente precisa aguardar que fure para que a gente realmente fique bullish, para que a gente entenda que realmente a tendência é reverter, o jogo mudou, um jogo de alta exposição e não de proteção, e a grande queda ela ainda não veio. Aqui a gente volta a se posicionar, aguardar a próxima movimentação de alta, quando a gente vê o próximo topo, a gente se desfaz das nossas posições mais uma vez. Mas para mim as coisas elas estão melhorando bem, até mesmo no price action do Bitcoin. O que não está melhorando nesse momento são os dados on-chain, principalmente quando a gente fala para ciclo de mercado no Bitcoin. Olha só, se a gente olhar para ciclos de mercado, aqui está a performance de todos os ciclos que nós tivemos. A linha preta aqui é esse ciclo atual que nós estamos vivenciando, tá? A gente teve o nosso primeiro ciclo ali, o ciclo Gênesis, que foi essa linha vermelha. Tivemos o segundo ciclo ali, linha azul, o terceiro ciclo, que foi a linha verde, e esse ciclo aqui, o quarto ciclo que nós estamos vivenciando. Estou considerando esses ciclos a partir do fundo que nós encontramos. Bom, quando a gente olha em termos de data, desde o fundo que foi formado, olha só, essa região preta aqui é o ciclo atual. Veja que o ciclo mais prolongado que nós tivemos foi o ciclo verde aqui e o ciclo azul também. Esses dois ciclos coincidiram ali com seu topo, né, a sua máxima histórica dentro de praticamente o mesmo mês, ou seja, a mesma quantidade de dias desde o fundo que nós formamos ali até o topo. Não estou falando que isso daqui está relacionado ao halve, tá? Para mim, isso daqui é uma informação que ela não tem nada a ver com halve, mas que sim, a gente tem que considerar que as datas elas acabam sendo repetitivas. O primeiro ciclo ele teve um topo acontecendo bem antes, tá, desses outros dois ciclos. Bom, quando a gente olha para o ciclo atual que nós estamos próximos da mesma data que foi o fechamento dos dois ciclos anteriores. Estou falando que exatamente nessa data a gente vai ter a nossa máxima histórica e dali para frente vai vencer um bear market profundo. E veja como o bear market ele é rápido que acontece, né? A gente tem um bull market que ele é longo, ele sobe mais devagar e no bear market a gente cai de uma maneira mais rápida e mais acentuada. Não estou falando que a gente vai bater essa data aqui, mas eu quero que você observe que nós estamos mais próximos do topo do que do fundo que nós estivemos, ou seja, nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo do ciclo. Isso quando a gente compara com todos os ciclos. Se a gente está mais próximos do fim do que do começo, é difícil a gente encontrar esse último ponto do mercado. Às vezes pode levar meses para a gente ficar dentro dessa região. O ciclo passado foi um pé no saco a partir do momento que a gente atingiu os 40 mil dólares ali e a máxima histórica ela foi em 60, na região de 62 ali, se eu não me engano. E quando a gente olha para esse período, foi um período extremamente maçante, um período muito difícil para o Bitcoin. Mas a gente viu as altcoins performando bem ao longo desse período. Isso vai se repetir, o que aconteceu no ciclo passado vai se repetir nesse ciclo? Eu acredito que não, porque esse ciclo é um ciclo de contração monetária e não um ciclo de expansão monetária. No ciclo passado, quando a gente atingiu essa consolidação final do Bitcoin, a gente teve muita injeção de capital dentro das altcoins. Todas as altcoins subiram mais de 1000%. A gente viu uma performance muito boa de vários ativos. A XS, cara, a gente teve uma coisa bizarra acontecendo. Foi em questão de algumas semanas a gente saiu de 4 dólares e foi parar a 160 dólares. Ou seja, foi um ciclo muito abundante por conta da expansão monetária. Nesse ciclo é contração monetária. Mas eu quero que você entenda que próximo do fim do ciclo, aqui eu sou mais trader do que investidor. Investidor eu vou ser lá no começo do ciclo, onde eu vou comprar e vou holdar os bons projetos, vou segurar durante um período, tá? Bom, quando a gente olha ali para a dominância do Bitcoin, a dominância ela vem caindo. Isso daqui mostra um enfraquecimento do Bitcoin. A gente já reverteu a tendência dentro de um gráfico diário aqui, a gente está com a dominância indo embora dia após dia.
Essa dominância caindo aqui pode ser sim o nosso final do ciclo, né? Quando a gente olha ali, esse finalzinho aqui, a última pernada que nós tivemos, foi aonde o capital mais rotacionou para as altcoins. E a gente sabe que a gente pode ver isso daqui acontecendo. Eu não acredito que a gente vai ter uma grande queda na dominância igual a gente teve nesse ciclo, por conta da contração e a expansão monetária. Mas o fato é que isso daqui é um grande sinal de que sim, a gente está em exaustão no Bitcoin. Bitcoin já não tem mais tanto interesse quanto ele tinha aqui atrás. As pessoas já não estão olhando mais tanto para Bitcoin como elas olhavam aqui atrás. Isso daqui pode ser sim a movimentação final que nós temos do ciclo de rotação de capital. A gente pode sim ver as altcoins performando bem, tá? Não absurdamente 1000% ali, mas performando bem perante até mesmo o Bitcoin. Bom, quando a gente olha para termos de dados on-chain, tá? Não só para as datas que aconteceram do ciclo passado, eu nem utilizo o calendário para poder tomar uma decisão ou fazer uma análise, mas quando a gente olha para os dados on-chain, a gente sabe que a gente já vivenciou a última fase do ciclo do Bitcoin, que foi a euforia que ela acontece dentro do NUPL. Ciclo após ciclo, essa euforia ela vai ser menor, como a capitulação ela também vai ser menor ciclo após ciclo, tá? Isso daqui acaba me deixando em uma posição mais trader e menos investidor em momentos como esse. Vou ser mais investidor quando a gente estiver aqui dentro dessa região de capitulação. Se a gente olhar para o NUPL no curtíssimo prazo, a gente vai ver que o NUPL está subindo. Isso daqui acaba sendo bullish, isso daqui acaba sendo positivo. Se a gente romper essa média de 200 períodos e a NUPL continuar subindo no curto prazo, a gente pode ver altas sim dentro do mercado. Então, vamos querer surfar essas altas também. Só que quando a gente olha para longo prazo, a gente está vendo que os investidores de longo prazo estão fazendo a sua terceira onda de saída do mercado. A gente teve a primeira onda acontecendo nos 70 mil dólares, a segunda onda nos 100 mil dólares e a gente está vendo a terceira onda acontecendo. Isso daqui, em termos de ciclo de mercado, mostra também uma exaustão desses players. Os players que compraram lá atrás, os players que estão vindo dos 15, dos 20, dos 30 mil dólares, eles estão saindo do mercado, aos poucos, eles estão saindo, eles estão se desfazendo das suas posições. Seja para realizar o seu lucro, seja para rotacionar esse capital, não importa. A saída de dentro do Bitcoin faz um enfraquecimento no próprio Bitcoin, que é a nossa própria bússola do mercado. Ou seja, se o Bitcoin apresentar um bear market profundo, é questão de tempo para o mercado inteiro estar em bear market profundo. Saiba que sim, a rotação de capital ela acontece, só que essa própria rotação de capital ela é o calcanhar de Aquiles do Bitcoin. Ela é o que enfraquece o Bitcoin e faça com que ele reverta a sua tendência majoritária, tá? Grandes players saindo do Bitcoin é sinal de alertas em termos cíclicos também. Bom, se a gente olhar para as principais carteiras de holding ali, tá olhando mais para um médio prazo, não para longo prazo em termos de ciclo de mercado, mas no médio prazo a gente está em consenso de distribuição. Esse consenso de distribuição ele está se mantendo nos últimos dias aí, tá? A gente teve uma diminuição das carteiras maiores, mas um aumento das carteiras menores e lembre-se, essas daqui são as principais carteiras que holdam os ativos. A gente precisaria ver essas carteiras voltando a segurar as suas posições, ou seja, voltando a ficar em fases de acumulação. Se elas voltam em fase de acumulação, a gente tem menos pressão de venda acontecendo no mercado. Se a gente está com o mercado enfraquecido, se a gente precisa de motivação, motivo para romper a média de 200 períodos para voltar para uma tendência de alta, a gente precisa que essas carteiras elas diminuam a sua pressão de venda. Se elas diminuírem a sua pressão de venda, ótimo, a gente vai ter espaço e mais margem para poder subir, tá? O ponto que nós estamos, né, e o ponto que nós batemos recentemente é o nosso maior suporte do ciclo do mercado, que é o custo do investidor de curto prazo. Quando o investidor de curto prazo ele está com pouco lucro, a gente tem espaço para que o mercado suba de uma maneira leve, porque esses caras eles só pensam no curto prazo. Eles não irão realizar as suas posições. Quanto mais a gente sobe, mais a gente estica e quanto mais longe a gente fica do custo desse investidor, veja, quando a gente sai de lá de 60 mil dólares e vai bater aqui os patamares dos 100 mil dólares, a gente começa a ter um mercado pesado para poder subir.
Porque nos US$ 100.000 muitas pessoas estão vendendo, estão realizando, estão saindo das suas posições. E aí quando a gente junta institucional, investidor de curto prazo, investidor de longo prazo, traders vendendo, a gente tem uma pressão de venda muito forte. Para que a gente continue subindo, a gente precisa de uma demanda muito forte pelo ativo. E geralmente essas demandas elas não acontecem na proporção de suprir todo mundo. É aqui que a gente estagna em mais uma região, como foi os US$ 70.000, depois os US$ 100.000, agora os US$ 120.000. E a gente precisa de muita compra acontecendo para o preço continuar subindo. Agora, se esses players começam a realizar e eles cessam a sua realização, a gente precisa de menos demanda pelo ativo para que a gente volte a subir, para que a gente entregue uma nova pernada. E quando a gente está no custo desses investidores, são as regiões onde a gente tem uma diminuição dessa pressão de venda. Aqui são regiões onde o mercado ele tem uma oportunidade de subir com menos esforço, sim, subir com menos volume negociado. E tá tudo bem a gente subir com menos volume negociado. O que importa é que seja sustentável essa subida e que a gente tenha uma consistência ao longo desse processo. Porque saiba que o grande aumento de volume também ele se dará quando a gente tiver realizações e novos players entrando também, tá? Mas entendendo a região que nós estamos agora, eu vejo que sim, é uma região para a gente ser totalmente estratégicos. Principalmente se o Bitcoin ele fizer o rompimento e a sua confirmação da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Lembrando, isso vai se esticar para as altcoins e as altcoins elas ainda estão em região de fundo. Aqui eu estou posicionando de uma maneira totalmente estratégica a carteira rumo ao milhão. A gente já não está mais em fase de preservação patrimonial e nós já voltamos às nossas exposições, principalmente pelo suporte institucional que nós estamos tendo nesse momento. Mas, novamente, essas decisões não são as decisões de que eu estou escrevendo em pedra, que nós estamos comprando, estamos expondo a carteira e simplesmente vamos ficar aguardando que um dia tudo vai subir, que a alta vai ser infinita e que vai ser maravilhoso. Não. Lembrando, nós estamos mais próximos do fim do que do começo do ciclo. Cada vez mais próximos desse fim, mais estratégicos, mais conservadores a gente deve ser e mais atentos nós devemos estar a esse ponto final de saída do mercado. Eu, Gui Telles, tomo as minhas decisões, compra e venda. Não vou ficar comprando e holdando os ativos, principalmente nos estágios que nós estamos. Caso você queira copiar e colar os meus resultados, caso você queira ver exatamente aquilo que eu, Gui Telles, estou comprando, estou vendendo e podendo fazer o mesmo sem que você entenda de análise, sem que você entenda do mercado, sem que você tenha acesso a esses indicadores, simplesmente focando no seu trabalho e copiando e colando as minhas decisões, você pode fazer isso dentro da carteira rumo ao milhão. Para você entrar para a carteira rumo ao milhão, basta clicar no primeiro link da descrição e nessa página aqui eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio, tá? Se você quiser uma carteira de tradezinho, não é a carteira rumo ao milhão. Se você quiser uma carteira de gemas, não é a carteira rumo ao milhão. A carteira rumo ao milhão é uma carteira sólida para a construção de um patrimônio, afinal de contas, sair do zero e chegar no milhão só com estratégias sólidas. Mas assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você terá acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Exatamente aquilo que eu, Gui Telles, estou fazendo, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, inclusive teve movimentação há 26 minutos atrás. Tudo isso na tela do seu celular, para que você possa tomar as mesmas decisões que eu. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu e Telles. São os resultados mais extraordinários, estou te prometendo multiplicar R$ 1.000 e R$ 1 milhão em questão de alguns dias? Obviamente que não, né? Não estou te prometendo isso. Isso daí deixa que os amadores, aquelas pessoas que acreditam em sorte, joguem esse jogo. O meu jogo é completamente diferente. É um jogo de consistência ao longo do tempo. Então, as estratégias elas são sólidas e sim, a gente leva mais tempo para galgar todos esses objetivos, mas a gente chegará dentro desses objetivos. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas.
Hoje a carteira rumo ao milhão, ela volta a se expor no mercado sim, nos últimos dias a gente está olhando mais para compra do que preservação patrimonial. Acredito que a gente pode ter sim mais uma movimentação de alta acontecendo. Consigo saber até onde vai essa movimentação de alta? Não, eu não consigo porque eu não tenho bola de cristal. O que eu sei é que eu vou surfar essa movimentação caso ela aconteça. Caso ela não aconteça, voltarei para a preservação patrimonial mais uma vez dentro da carteira rumo ao milhão. Se quiser estar junto comigo, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!